Salve, salve, meus caros amigos, como vão? Tudo bem? Como é que tá aí todos os meus projetos de caveira do nosso curso de segunda fase de Direito Empresarial aqui do curso Master, tanto na modalidade online quanto na modalidade presencial? Estou eu aqui, dessa vez para comentar com vocês essa segunda fase de empresarial que aconteceu agora, na tarde de hoje. Prova extremamente na linha, extremamente tranquila, extremamente dentro do esperado, inclusive comentado aí nessa última semana de gabaritando e de reta final que nós tivemos. Bom, para quem não me conhece, para quem não foi aluno Master, meu nome é Giovanni Magalhães, eu sou professor de Direito Empresarial aqui do curso Master e conhecido carinhosamente como 01 do BOP, o Batalhão de Operações para Provas de Empresarial, enclausurado aqui no curso Master, tanto nos cursos de empresarial presenciais, quanto nos cursos de empresarial na modalidade online. Sem demora, vamos comentar então aí a prova de Direito Empresarial. Para você que tiver alguma dúvida aí acerca dos comentários que nós vamos fazer, eu sugiro você me adicionar no Facebook, me procura lá, Giovanni Magalhães, lá no Facebook, você vai encontrar o meu perfil, tem a minha foto lá de painel e você vai conseguir me encontrar, a gente pode trocar ideias por lá. No próprio Facebook existe uma página do BOP, o Batalhão de Operações para Prova de Empresarial, você pode soltar lá suas dúvidas, suas dicas. Eu também, junto com outros professores de Direito Empresarial, mantemos uma página, um grupo de trabalho específico no Facebook para trocarmos ideias aí. Você pode deixando suas eventuais dúvidas, seus eventuais questionamentos por lá, que aí eu vou ali resolvendo ali algumas das questões, enfim, alguns dos questionamentos, das divergências eventuais que possam haver naquilo que a gente imagina que seja o que vem a ser o gabarito que a FGV vai elaborar da sua prova propriamente dita, beleza? Então me procura aí no Facebook, seja o meu perfil pessoal, seja a página do BOP, seja o grupo de segunda fase de Direito Empresarial, vai deixando lá seus questionamentos que a gente vai conversando, beleza? Bom, sem demora, vamos para a peça prática profissional. A peça prática profissional dizia o quê? Mate Gelado Refrescos Limitada celebrou contrato de compra e venda com Águas Minerais da Serra S.A., pelo qual esta deveria fornecer 100 litros de água por dia àquela no período de 10 de dezembro de 2009 e 10 de abril de 2010. O contrato contém cláusula compromissória para a solução de eventuais conflitos decorrentes do contrato. As partes contratantes possuem sede no município de Maragogi, Alagoas. No entanto, no dia 4 de dezembro de 2009, ali semana antes para começar o contrato, Águas Minerais da Serra S.A. resiliu o contrato de compra e venda. Com isso, o Mate Gelado foi obrigado a firmar um novo contrato para aquisição de águas minerais às pressas, com Águas Fonte da Saúde Limitada, única sociedade empresária no ramo disponível naquele momento. Todavia, como a capacidade de produção das águas de saúde limitada é muito inferior à das águas minerais da Serra S.A., a produção da Mate Gelado Refresco Limitada ficou prejudicada e não foi possível atender a demanda dos consumidores pela bebida. Instaurado o procedimento arbitral, Águas Minerais S.A. ao final foi condenada a pagar Mate Gelado o valor de R$200 mil pelas perdas e danos decorrentes do rompimento unilateral do contrato e falta do fornecimento, do produto, tendo fixado a sentença arbitral o dia 25 de fevereiro, tendo fixado a sentença arbitral o dia 25 de fevereiro de 2012 como termo final para o pagamento voluntário. Contudo, Águas Minerais S.A. recusou-se a cumprir voluntariamente a decisão, embora houvesse lucrado R$1 milhão no quarto trimestre de 2011. Você foi procurado pelos representantes legais da Mate Gelado Refrescos Limitada
para providenciar a cobrança judicial do valor de condenação devida por Águas Minerais da Serra S.A. Redija a peça adequada, considerando que você está elaborando no dia 1º de junho de 2012 e que na cidade comarca de Maragogi há apenas uma única vara. Meus amigos, quem fez no curso Master, quem fez a segunda fase aqui de Direito Empresarial no curso Master, quem se tornou caveira no Direito Empresarial, sabe que o primeiro grande passo que a gente vai ter que fazer numa situação como essa é tentar identificar o que peça que a gente está falando aqui. Se vocês olharem, em nenhum momento a gente tem processo judicial já em andamento. Nós vamos falar aqui, portanto, de uma petição inicial. Para mais ou para além disso, a própria questão está te trazendo um valor que necessita ser cobrado na via judicial, valor esse definido num título, numa sentença arbitral. Meus amigos, de posse dessas considerações, a nossa ação não poderia ser outra que não a ação de execução, né? E aqui eu já aproveito inclusive para tirar dúvida daquelas pessoas que já me procuraram por e-mail sobre a possibilidade de essa ação ser uma ação de cumprimento de sentença, pelo fato de que a sentença arbitral é um título judicial. Meus amigos, o pedido de cumprimento de sentença ela só é viável quando eu estou diante de uma sentença judicial propriamente dita. Eu tive uma ação de conhecimento que tramitou, veio a sentença, ela transitou em julgado e eu faço o pedido de cumprimento de sentença dentro dos próprios autos. Como nós vamos ver agora, na verdade a gente deveria falar realmente em ação de execução, né? Tanto fazendo se você só falou ação de execução ou ação de execução por título judicial, né? Qual é o direcionamento? Identificada a peça, qual é o direcionamento? Nossa primeira preocupação. Se os senhores, senhoras e senhoritas perceberam, tudo está girando no município de Maragogi, em Alagoas. As partes moram lá, tudo resolvido lá e a sentença também, ou seja, e a questão ainda te fala que em Maragogi, na Alagoas, há somente uma única vara, ou seja, você deveria direcionar a vara única da comarca de Maragogi do estado de Alagoas, né? O preâmbulo, aquela parte de identificação ali da peça, como a própria questão sugere, você está sendo procurado por quem? Pelos representantes legais da Mate Gelados, né? Da Mate Gelado Refrescos Limitada. Ele é o autor porque é o credor desse valor aí previsto na sentença arbitral. Tá? Então, ele é o credor que vai entrar com ação de execução em face de Águas Minerais da Serra S.A. o condenado, com o detalhe relevante digno de nota de que como o credor é limitada, ele deve se fazer presente por ser um administrador, né? E aí você faria e seguiria a linha da petição. Bom, resolvido o preâmbulo do credor movendo a execução em face contra o devedor, o próximo pedaço da petição é aquele pedaço que a gente não tem problema, que é a parte dos fatos em que você deve, e todos os nossos projetos de caveira sabem disso, você deve literalmente copiar todo o caso apresentado para você, para não ter erro, para não ter dor de cabeça. Chegando à parte importante da nossa peça, que é exatamente a questão do direito e do pedido. Meus amigos, analisando o caso apresentado e em vista desse histórico já de provas de OAB, eu imagino que nós deveremos ter no espelho que a FGV vai apresentar, né, praticamente 3 grandes fundamentos jurídicos, 3 grandes fundamentos legais que deveriam ser trazidos na parte do direito, né? O primeiro fundamento, eu diria que a gente tem uma alternativa de ou mencionar o artigo 580 ou mencionar o artigo 586 do CPC.
Veja, esses dois dispositivos, em síntese, eles dizem a mesma coisa, que para eu poder realizar uma execução, eu vou precisar estar diante de quê? Eu vou precisar estar diante da inadimplência de uma obrigação que é líquida, certa e exigível, e mais do que isso, de um título executivo, tanto fazendo nessa análise geral esse título ser extrajudicial ou judicial. Então você deveria começar por aí, mostrando do porquê que a gente deveria falar em ação de execução. Daí você deveria passar, seja para o 475N, inciso 5 do CPC, seja para o artigo 31 da Lei de Arbitragem, que é a Lei 9307 de 96, cujos dispositivos dizem ambos a mesma coisa também. Vão nos dizer o quê? Vão nos dizer que a sentença arbitral é título judicial, né? É um título judicial que está nos trazendo aí, no caso concreto, o quê? Uma obrigação líquida, certa e exigível, a obrigação de pagar o valor de R$200 mil pelas perdas e danos decorrentes do cumprimento, do rompimento unilateral do contrato. E aí, para fechar esse fundamento jurídico, você deveria ter feito menção também ao 575, inciso 4 do CPC, que diz para nós o quê? Que a sentença arbitral ela é executável perante o juízo civil. Portanto, meus amigos, apesar de a sentença arbitral ela ser um título executivo judicial, não cabe aplicarmos a ela o cumprimento de sentença. Ela vai se submeter à ação de execução com alguns cuidados, cuidados esses trazidos exatamente aonde? Na parte do pedido. Tá? Então, para você que está me assistindo ao vivo, os fundamentos jurídicos que a gente imagina que poderia ter que ser trazido aí pelo direito são, primeiro fundamento, você vai ver aqui, eu acho que um pelo outro dá a mesma coisa, 580 ou 586 do CPC. Segundo fundamento, aqui um pelo outro, para mim também é a mesma coisa, 475N, inciso 5 do CPC, ou 31 da Lei de Arbitragem, e o 575, inciso 4, mostrando que a sentença é executável perante o juízo civil. E aí, nesse momento, vocês perguntam, professor, 01, eu esqueci um fundamento, eu zero a peça. Não, você vai perder só o eventual fundamento, ou o eventual pontuação daquilo, tá? Não tem esse negócio de perder peça, não. Você indicou a execução, ainda que você indique um fundamento diferente, no máximo você pode perder ali algum score, tá certo? Bom, a parte diferentona que a gente tem dessa execução tá lá nos pedidos. Por quê? Normalmente, quando se estuda, né, a ação de execução, você vai fazer aquela velha e famosa execução de quantia certa contra devedor solvente. Só que a gente tem normas específicas para tratar aí da execução de sentença arbitral, né? Porque aquele papo lá da execução de quantia certa contra devedor solvente, aquilo ali é usado como luva, mutatis mutandis, para os títulos executivos extrajudiciais. Para a execução de sentença arbitral, nós precisaríamos fazer um único reparo, né? Quais eram os pedidos que você deveria apresentar? Você deveria, por exemplo, né, você deveria começar apresentando a citação para pagamento, né, porque se a execução é cobrança judicial, é para pagar, citação essa que deveria ser feita por oficial de justiça nos termos do que nos impõe o artigo 282 do Código 222, do Código de Processo Civil, com os benefícios do artigo 172, parágrafo 2º do CPC, ou seja, a citação ali do réu em sábado, domingo, dia não útil, em dias, né, fora do horário tradicional, fora do horário convencional. Esta citação, ela deveria ser instrumentalizada a partir de que poderia ser o segundo pedido, né? A expedição de um mandado de penhora e de avaliação
no valor atualizado do débito, que deveria ter sido apresentado, a gente fala já sobre isso, né? Acrescido de 10% por não ter sido pago em 15 dias, nos termos do que nos apresenta o 475J do CPC. Meus amigos, se os senhores, senhoras e senhoritas pegarem aí o parágrafo único do 475N, senhores, senhoras e senhoritas verão que, vocês verão que o mandado, a ordem para citação, no caso da execução de sentença arbitral, deve ser feita nos termos do 475J. Daí essa necessidade, né, da gente, como, né, olha só, a sentença, ela tinha um vencimento no dia 25 de fevereiro, e isso está acontecendo só em junho, portanto há 4 meses quase a mais, deveria incidir aí esse acréscimo de 10% por não ter sido pago em 15 dias. Além disso, os pedidos tradicionais, os pedidos convencionais de toda e qualquer petição inicial em que a gente deve trazer, vale dizer, a condenação, né, em honorário de sucumbência, lá nos termos do artigo 20 do CPC, bem como a indicação de um endereço para receber intimação, nos termos do artigo 39, inciso 1 do CPC. Lembrando, detalhe relevante digno de nota, que em ações como a ação de execução a gente não faz pedido por prova, né? E você deveria apresentar o valor da causa, tendo como valor da causa aí o quê? Tendo como valor da causa o valor de R$200 mil, que é o valor dado à sentença arbitral. E aí você fecharia nesses termos: pés de deferimento, local, data, advogado OAB. Algumas pessoas já me perguntaram também: professor, e se eu não tiver feito local, data? Se eu tiver colocado Maragogi 1 de junho de 2012, tem problema? Tem não. Se eu tiver colocado Maragogi, data, tem problema? Tem também não, tá? Tem também não. O máximo, se quiserem sacanear, no máximo eles vão tirar ali alguns scores, você não vai perder ponto ou nada por isso, tá? E aí, o que era importante de você fazer, né? O que era importante de você fazer? Terminou ali, né, advogado OAB, documentos que instruem a inicial, né? Porque a ação de execução, né, os dispositivos que regulam a petição relativa à ação de execução, elas determinam que a ação de execução deve ser instruída, né, lá no artigo 614 do CPC, né, a ação de execução deve ser instruída com título e com documento atualizado, ou demonstrativo atualizado do débito. Você deveria ter feito sua petição por aí. Professor, estou em dúvida, está em dúvida? Me procura no Facebook, me procura na página do BOP, me procura no grupo do Facebook para a segunda fase de empresarial, que as suas dúvidas pontuais eu tiro lá, beleza? Bom, passando adiante, a gente passa agora para a questão 1, né? Quem foi aluno nosso, quem foi aspira e deixou de ser, virou caveira no direito empresarial, sabe disso. A gente vem sempre, a FGV traz sempre aquela questão surpresa. Questão surpresa foi essa, né? A primeira questão que dizia para nós o quê? Que dizia para nós: Rogério, diretor e acionista da companhia aberta Luz Alimentos S.A., alienou em bolsa, no dia 20 de setembro de 2009, 100% das ações de emissão da companhia de que era titular. No dia 30 de dezembro de 2009, ou seja, 2 dias depois de Roberto ter feito a alienação de suas ações, a companhia divulgou ao mercado os seus demonstrativos financeiros, com notas explicativas detalhando o resultado negativo obtido no exercício. Em decorrência dos resultados divulgados, em janeiro de 2010, o preço das ações sofreu uma queda de 40% em relação ao mês anterior. Em maio de 2010, a CVM, Comissão de Valores Mobiliários, iniciou um procedimento investigatório contra Rogério para apurar a eventual ocorrência de infração grave
em detrimento do mercado de capitais. E aí as perguntas, né? De acordo com o enunciado, responda as questões abaixo, indicando os respectivos fundamentos legais. Letra A. É lícito a CVM instaurar procedimento investigatório contra Rogério? Meus amigos, deveríamos ter respondido essa questão pela afirmativa. Deveríamos dizer que sim, é lícito a CVM fazer isso e ela o fará, né, escudado aí no artigo 9º, inciso 5 da Lei 6385 de 76, que diz pra gente o quê? Diz lá que a Comissão de Valores Mobiliários poderá apurar mediante processo administrativo atos ilegais e práticas não equitativas de administradores, membros do Conselho Fiscal e acionistas das companhias abertas, intermediários ou demais participantes. Então, perfeitamente lícito a CVM instaurar esse procedimento para verificar se o Rogério, diretor e acionista da companhia aberta Luz Alimentos S.A., praticara alguma infração grave em detrimento do mercado de capitais. A questão B vem e nos pergunta: qual teria sido o ilícito praticado por Rogério? Teria havido a violação a algum dispositivo da Lei 6404 de 1976? Meus amigos, o ilícito praticado por Rogério, na verdade, além de se gerar um problema administrativo perante a CVM, que é a questão C, esse ilícito ele tem repercussão penal. Trata-se, na verdade, do quê? Do crime de uso indevido de informação privilegiada, nos termos lá do artigo 27D da Lei 6385 de 76, de rigor, uma das modalidades do crime chamado de insider trading, comum a esse de ser debatido no âmbito dos mercados de capitais. Mas, sinceramente falando, eu acho que seria exigir demais ir até aí, né? Mas fique esperto que a FGV pode apresentar o 27D para essa primeira pergunta, já que o item B tem, na verdade, duas perguntas. Esse seria o ilícito, não é? Ao uso indevido de informação privilegiada, porque ele, como diretor, evidentemente sabia do pepino, sabia do resultado negativo e, por isso, vendeu essas ações com o objetivo de se beneficiar, né? E aí vem a continuação do item B. Teria havido violação a algum dispositivo da Lei 6404? Meus amigos, houve sim violação a dispositivo da Lei 6404. De rigor, houve violação ao parágrafo 1º do artigo 155. O artigo 155 que regula o chamado dever de lealdade, né? Que diz lá no seu caput o quê? O 155 da Lei 6404. Diz que o administrador deve servir com lealdade à companhia e manter reserva sobre os seus negócios, dizendo o parágrafo 1º: cumpre ao demais ao administrador de companhia aberta guardar sigilo sobre qualquer informação que ainda não tenha sido divulgada para conhecimento do mercado, obtida em razão do cargo e capaz de influir de modo ponderável na cotação dos valores mobiliários, sendo-lhe vedado valer-se da informação para obter, para si ou para outrem, vantagem mediante a compra ou a venda de valores mobiliários. Meus amigos, todos sabemos que as ações são uma das diversas modalidades de valores mobiliários que a sociedade anônima pode emitir, violando, portanto, aí o ato de Rogério, o dever de lealdade nos termos do que nos impõe o parágrafo 1º do artigo 155 da Lei 6404. O item C fala para nós o quê? O item C pergunta para a gente: quais as penalidades que podem ser impostas a Rogério pela Comissão de Valores Mobiliários? Estou procurando, portanto, as responsabilidades no plano administrativo, pela própria CVM, não é? Caso reste comprovada a conduta descrita no enunciado. Ou seja, se o Rogério de fato tiver usado indevidamente aí informação privilegiada, se o Rogério de fato tiver violado, não é, o dever de lealdade, é possível que se aplique
quaisquer das penalidades previstas no artigo 11 da Lei 6385 de 76. Vale dizer, podemos ir desde a advertência, passando por uma multa, passando no inciso 3 para a suspensão do exercício do cargo de administrador ou de conselheiro fiscal, da companhia aberta da entidade, que dependa de autorização da CVM, a inabilitação temporária até o prazo de 20 anos para o exercício de cargos, a suspensão da autorização ou registro para o exercício de atividades que trata a lei do mercado de capitais, a cassação de autorização ou registro dos mesmos moldes, a proibição temporária até o máximo de 20 anos de praticar determinadas atividades ou operações, para os integrantes aí do sistema ou de entidades que dependam de autorização da CVM, e a proibição temporária até o máximo de 10 anos para atuar, direto ou indiretamente, em alguma modalidade de operação no mercado de valores mobiliários, sendo essas as sanções que a CVM, a Comissão de Valores Mobiliários, poderia poderia atribuir a Rogério. Passando para a segunda questão, a gente está diante de uma questão aí de recuperação judicial, também boa aposta nossa, examinado aí no módulo presencial, no módulo empresarial, para quem foi aluno do curso online. Nas últimas aulas ali, acho que aula 12 ou 13, nós examinamos com detalhes o procedimento de recuperação. Vem comigo, olha só. A sociedade empresária teve recuperação judicial concedida, note bem, em 10 de novembro de 2011, 10 de 11 de 2011, em decisão que homologou o plano de recuperação judicial aprovado em Assembleia de Credores. O plano previa basicamente repactuação dos créditos quirografários com deságio de 40%, remissão de juros e multas, pagamento em 240 parcelas mensais iguais e sucessivas, vencendo a primeira delas em 30 dias após a concessão da recuperação. No dia 15 de maio de 2012, sob a alegação de que tinha cumprido regularmente as obrigações decorrentes do plano de recuperação judicial vencidas até então, a devedora requer ao juízo da recuperação que profira sentença de encerramento da recuperação judicial. A respeito do processo de recuperação judicial, indaga-se. Letra A. Considerando-se as datas da concessão e do pedido, poderia o juiz proferir essa sentença de encerramento? Meus amigos, senhores, senhoras e senhoritas deveriam dar pela negativa. Não dá para o juiz, em 15 de maio de 2012, encerrar um processo de recuperação cuja recuperação foi concedida em 10 de novembro de 2011, notadamente porque a programação dele é pagamento em 240 meses, ou seja, 20 anos aí. E aí, por que você não podia fazer isso? É que a fase executória do plano de recuperação, a fase que vai da concessão até o encerramento, ela deve demorar, para o caso concreto, 2 anos. Isto nos termos do que nos diz o quê? Os artigos 61, em interpretação conjunta com o artigo 63, ambos da Lei de Recuperação de Empresas, a Lei 11.101. Olha o que diz para a gente o artigo 61. Proferida a decisão de concessão da recuperação judicial, o devedor permanecerá em recuperação judicial até que se cumpram todas as obrigações previstas no plano, que se vencerem até 2 anos da concessão da recuperação judicial, e só depois, diz o 63, cumpridas essas obrigações, poderá o juiz por sentença encerrar. Veja, a recuperação foi concedida no dia 10 de novembro de 2011, portanto, só em 10 de novembro de 2013 é que o juiz poderia fazer o encerramento, e não em 15 de maio, como foi requerido. A letra B nos pergunta: caso a devedora tenha descumprido alguma obrigação prevista no plano de recuperação judicial, qual é o efeito do inadimplemento em relação à recuperação judicial e aos créditos incluídos no plano? Meus amigos, a resposta para essa indagação
ela se encontra exatamente nos parágrafos 1º e 2º do artigo 61, ou seja, vai acontecer a convolução da recuperação judicial em falência, nos termos do que nos diz o parágrafo 1º, do artigo 61, e os créditos serão restabelecidos à sua condição originária. Vale dizer, os credores quirografários voltarão até o seu valor tradicional, já que foi reduzido de 40%. Todos os credores voltarão aí a ter o quê? Direito de juros e de multas dentro do processo de falência. Isso porque, olha o que nos diz o parágrafo 2º do 61. Decretada a falência, os credores terão reconstituído seus direitos e garantias nas condições originalmente contratadas, deduzidos os valores eventualmente pagos e ressalvados os atos praticados validamente no âmbito da ação de recuperação judicial. Era por aí que você deveria responder a sua segunda questão. Terceira questão diz para nós: Fábio, sócio da Sociedade Divina Pastora Confecções Limitadas, que possui 12 sócios, fique esperto com isso que vai ser importante essa referência, toma conhecimento da intenção dos demais sócios de realizar um aumento do capital social. Fábio concorda com a referida pretensão, mas não deseja exercer o seu direito de preferência caso a proposta seja aprovada. Ou seja, ele até concorda que aumente, mas ele não quer adquirir novas cotas. No contrato social não há qualquer cláusula sobre a cessão de cotas ou a cessão do direito de preferência. Fábio o procura com as seguintes indagações. Letra A. Havendo cláusula contratual permissiva, a deliberação a respeito do aumento do capital social poderá ser tomada em reunião de sócios? Meus amigos, o aumento do capital social ele está regulado aonde? Ele está regulado lá no artigo 1081 e ele determina o quê? Que para o capital social de uma sociedade limitada via ser alterado, via ser aumentado, além de integralizado, a gente vai ter que fazer uma modificação no contrato social, né? Isso está dito para você lá no 1081. Se você olhar o 1071 do Código Civil, lá no dos seus incisos, eu não vou lembrar aqui agora de cabeça, acho que o inciso 4 ou 5, está dito lá o quê? Que a modificação no contrato social necessita de deliberação social. Ah, professor, não falei do 1071, não precisa, só para você entender o porquê, né? E aí, se vocês examinarem o parágrafo 1º do artigo 1072 do Código Civil, senhores, senhoras e senhoritas verão o quê? Que em sociedade com mais de 10 sócios, não interessa o que o contrato social diga, ela deverá deliberar por assembleia, tá? Então, ainda que o contrato social falasse na possibilidade de reunião, neste caso concreto, como a Sociedade Divina Pastora Confecções Limitada tem mais de 10 sócios, necessariamente haverá de haver deliberação por assembleia. Diz o item B, né? Diante da omissão do contrato social, já que o caso dizia que o contrato não regula a cessão de cotas ou cessão de preferência, né? Fábio poderá ceder seu direito de preferência a não sócio. Você deveria dizer o quê? Você deveria dizer que é possível Fábio ceder, por quê? A gente deveria olhar o contrato. Se o contrato não regula, a gente vai para a lei. E aí a lei, no parágrafo 2º do artigo 1081, diz para nós o quê? Que para a cessão do direito de preferência, nós vamos aplicar o disposto no caput do artigo 1057 do Código Civil, que regula exatamente o quê? A questão da cessão de cotas em contratos de sociedade limitada, caso o contrato não seja expressa. E aí esse dispositivo diz para a gente o quê? Que não havendo previsão contratual, é possível que o sócio venha a ceder suas cotas e, portanto, exceder o seu direito de preferência a quem seja sócio, independentemente da audiência dos demais sócios. E para ceder a quem não é sócio, é preciso que não haja oposição de mais de 1/4, ou é preciso que haja a aprovação de 3/4 do capital social.
Isso tudo nos termos do que a gente tem lá no artigo 1057 do Código Civil, que nesse patamar deveria ser interpretado conjuntamente com o parágrafo 2º do artigo 1081. Para finalizar, meus amigos, aquela questão que foi comentada diversas vezes, né? Grande aposta é aquilo, não tem erro, cara, não tem erro. Você que vai fazer a próxima prova, você que tentou fazer a primeira fase e não passou e está pensando em fazer empresarial, você quer uma questão para você na segunda fase? Título de crédito, cara, título de crédito. Gira em cima de cobrança de duplicata ou questões relativas às obrigações cambiais. Nessa aqui a gente veio, inclusive, com a questão aí sobre nota promissória, com a cadeia de endosso, que nós apresentamos isso, né, no Gabaritando a segunda fase de Direito Empresarial, um mini curso presencial que nós fizemos aqui dentro da segunda fase presencial do curso Master, como questão forte de vir e veio, né? Vamos para ela. Na cidade de Malta, uma nota promissória, meus amigos, qualquer questão subjetiva de direito empresarial que lhe falar em nota promissória, você já pendura nela o artigo 77 da LUG, o anexo 1 do decreto 57663/66. Sabe por quê? Esse é o dispositivo que vai autorizar a que nós venhamos a usar as normas da letra de câmbio para a nota promissória. Nota promissória 77 da LUG, seguindo. Foi emitida por João em benefício de Maria. A beneficiária Maria transfere o título para Pedro, inserindo no endosso a chamada cláusula proibitiva de endosso. Meus amigos, já para a gente ir vendo, né? O que é a cláusula proibitiva de endosso? Que está lá no artigo 15 da LUG, no artigo 15, segunda linha da LUG. Está lá o quê? Pessoa endossante que proíbe, né, que emite a chamada cláusula proibitiva de endosso, ele está dizendo ali o quê? Que se aquela pessoa que ele endossou reendossar o título, ele não vai responder para os endossatários posteriores, ele não vai responder para os credores posteriores, né? Proibitivo de endosso. Em função de acordos empresariais, Pedro realiza um novo endosso para Henrique, e este último um endosso sem garantia para a Júlia. Meus amigos, o endosso com cláusula sem garantia aparece também no 15 da LUG, na primeira linha lá, que é o quê? O endossante ele garante, né? Ele vai garantir o pagamento da letra de câmbio. E, por que não dizer, da nota promissória em razão do 77 da LUG. Porém, se ele inserir a cláusula sem garantia, ele não responde por essa obrigação, tá? E aí vem a questão, mostra a questão toda, esse andamento todo, dizendo: com base no caso apresentado, responda aos questionamentos a seguir, indicando os fundamentos e dispositivos legais pertinentes. Letra A. Júlia poderia ajuizar ação cambial para receber o valor contido na nota promissória? Em caso positivo, quais seriam os legitimados passivos na ação cambial? Meus amigos, a gente até brincou sobre questões desse tipo, né? Vê só, você deveria dizer sim ou não, né? Pode ou não pode? Aí vem a questão de dizer em caso positivo, vai ou não vai poder? Óbvio que vai, né? Óbvio que a resposta deveria ser no plano positivo. Ela poderia entrar com a ação cambial. Entrar com a ação cambial contra quem? Contra João, que é o obrigado principal, o sacador, o emitente da nota promissória, e contra Pedro, que é o obrigado secundário, o endossante, desde que realizado ali, não é, o protesto em tempo hábil para a cobrança do obrigado secundário, né? Porém, notem bem, como a questão não estava perguntando as condições para isso, não acho que a FGV possa exigir dos senhores, das senhoras e das senhoritas a questão de você ter falado do protesto em tempo hábil, no prazo de um dia útil, para poder cobrar aí Pedro, já que ela só perguntava contra quem, né? Você poderia cobrar do emitente de Pedro e não poderia cobrar de Maria, sendo Júlia a credora,
a autora da ação de execução, não poderia cobrar de Maria porque inseriu cláusula proibitiva de endosso, e nem de Henrique porque ele emitiu cláusula sem garantia. Isto tudo com fundamento nos artigos 77 em interpretação conjunta com o artigo 15 da LUG. Letra B. Caso Pedro pague o valor da nota promissória a Henrique e receba o título quitado deste, como e de quem Pedro poderá exigir o valor pago? Veja que Pedro recebeu esse título de Maria, em que Maria colocou uma cláusula proibitiva de endosso, ou seja, de Pedro para frente, Maria não responde, mas Maria responderá pelo pagamento perante Pedro. Daí que Pedro poderia, portanto, entrar contra o João, aqui vai poder sempre, já que ele é o obrigado principal, e também contra Maria, na via da ação regressiva, em até 6 meses a contar do pagamento, como nos apresenta o artigo 77, em interpretação conjunta com o artigo 70, última linha, acho que a linha 3, que fala, né, do prazo de regresso em até 6 meses a contar do pagamento. E isso foi, meus amigos, a prova de segunda fase de direito empresarial. Tenho certeza que os nossos alunos, aí, os nossos projetos de caveira cumpriram a missão de enfiar a faca na caveira da FGV. Você que não é aluno master, enfim, você que foi e que acha que pode ter dado algum problema, me procure, estou com você sempre, afinal de contas. Quem é caveira só tem uma coisa a fazer: missão dada é missão cumprida, e a minha missão é, como foi feito no curso, tentar garantir a sua aprovação. Tenho certeza que deu tudo certo para todo mundo, mas quem não deu, me procure, beleza? Vou fechando essa gravação aqui, portanto, essa gravação ela deve, conforme for estar espalhada aí no YouTube nos próximos dias, e você que tem algum problema aí, deu alguma divergência, não é, dos gabaritos que a gente apresentou, me procure para a gente conversar, me procure para a gente debater, porque você sabe que você pode contar comigo, não sabe? Principalmente se você for caveira, porque eu sou 01, e para quem é caveira, missão dada é missão cumprida. Quer ficar caveira no direito empresarial? Vem para o BOP, você também, vem. Estou te esperando aqui no curso Master. Valeu, um grande abraço, força, vamos buscar vermelhinho então. Grande abraço, falou.